Bem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao estudo do livro Mediunidade, Caminho para Ser Feliz. Nós vamos começar o capítulo 3 da segunda parte, chama-se o perispírito. É muito importante nós conhecermos bem o que é o nosso perispírito, né? Então vamos lá. Este é um termo que você irá encontrar ou ouvir com frequência, especialmente quando o assunto é mediunidade. O perispírito que fornece a chave para a compreensão de grande parte dos fenômenos mediúnicos. Inicialmente, é preciso esclarecer que há no ser humano encarnado três partes constitutivas a saber. A primeira, o corpo físico. Segunda, o perispírito, que é o intermediário entre a matéria e o espírito. E terceiro, o espírito, o ser imaterial, momentaneamente ligado a um corpo físico. Para se ter uma ideia do que seja esse intermediário entre o corpo de matéria densa e o espírito, citamos Allan Kardec, quando, pesquisando acerca do tema, propôs a seguinte questão: o espírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem ou, como pretendem alguns, está sempre envolto em uma substância qualquer. Em resposta, os espíritos superiores afirmaram: envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós, assaz vaporosa. Entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se onde queira. Livro dos Espíritos, questão 93. No livro A Gênese, o codificador do Espiritismo aprofunda mais o assunto da seguinte forma: o perispírito ou corpo fluídico dos espíritos é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Como já vimos, prossegue Kardec, que também o corpo carnal tem o seu princípio de origem nesse mesmo fluido condensado e transformado em matéria tangível. No perispírito, a transformação molecular se opera diferentemente, porquanto o fluido conserva a sua imponderabilidade e as suas qualidades etéreas. O corpo perispíritico e o corpo carnal têm, pois, origem no mesmo elemento primitivo. Ambos são matérias, ainda que em dois estados diferentes. Não é difícil entender esses estados variados da matéria, pois nós os identificamos a todo momento em nossa vida cotidiana, bastando-nos apenas o exemplo da água e os seus diferentes estados. Vamos nos deter um pouco na questão dos fluidos. Segundo o dicionário Aurélio, fluido é tudo o que ocorre ou se expande à maneira de um gás líquido. O instrutor espiritual André Luiz, esclarecendo o que são fluidos, afirma: corpos, cujas moléculas cedem invariavelmente à mínima pressão, movendo-se entre si, quando retidas por um agente de contenção, ou separando-se quando entregue-se a si mesmas. De modo geral, designa-se por fluido a matéria não sólida, a qual pode apresentar-se nas fases pastosa, líquida, gasosa e radiante. O estado radiante da matéria foi descoberto pelo notável cientista inglês William Crookes, que se tornou espírita, tendo inclusive escrito livros narrando as suas experiências com médiuns de efeitos físicos.
Para se ter uma ideia do que sejam os fluidos, citamos alguns exemplos. São fluidos as seguintes substâncias quando na temperatura ambiente: água, álcool, gasolina, leite, oxigênio, enfim, todos os líquidos e todos os gases. Através dos ensinamentos dos espíritos superiores, ficamos cientes de outras substâncias de natureza fluídica, até hoje desconhecidas das ciências, mas conhecidas das religiões orientais. Leon Denis ressalta: o estudo dos fenômenos espírita nos fez conhecer estados de matéria e condições de vida que a ciência havia longo tempo ignorado. Ficamos sabendo que, além do estado gasoso e mesmo do estado radiante descoberto por Crookes, a matéria também, tornada invisível, imponderável, se encontra sob formas cada vez mais sutis, que denominamos fluidos. À medida que se rarefaz, adquire novas propriedades e uma capacidade de irradiação sempre crescente. Torna-se uma das formas de energia. Sendo o espírito imaterial, não apresentando uma forma específica para expressá-la, às vezes se diz que é uma chama, uma centelha. Seria impossível a sua atuação sobre as coisas do mundo material. Assim, o perispírito é o laço, o intermediário entre a imaterialidade do espírito e a matéria propriamente dita. Esse envoltório fluídico pode ser mais ou menos denso, de acordo com o grau evolutivo do espírito. Nos espíritos inferiores, apresenta-se escuro e até mesmo disforme, exprimindo a natureza interior de cada um. O contrário ocorre com os espíritos superiores, pois nestes o perispírito é etéreo, brilhante, irradiando luz. O termo perispírito foi criado por Allan Kardec para designar o que está em torno do espírito. Mas esse envoltório fluídico não foi descoberto por ele ou por uma revelação dos espíritos superiores, visto que os povos da antiguidade já o mencionavam com diferentes nomenclaturas. Vejam como é interessante, não é? Então, quer dizer, a humanidade, desde longos tempos, já conhece isso, só que com outras denominações, como nós vamos ver aqui. No Egito, 5.000 anos antes de Cristo, já se acreditava na existência de um corpo espiritual denominado Ka. Na China, Confúcio mencionou o corpo aeriforme. Filósofos gregos o chamavam veículo leve, carro sutil da alma, corpo luminoso. Pitágoras referiu-se à carne sutil da alma. Mas é com Paulo, o apóstolo dos gentios, que encontramos notável referência a respeito em sua primeira epístola aos Coríntios, 15, 40 e 44. Vamos ver o que Paulo diz. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas um é a glória dos celestes e a outra dos terrestres. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Nos tempos modernos, Paracelso, no século XIV, conhecendo, deu-lhe a designação de corpo astral.
O casal de cientistas russos, Semyon Kirlian e a sua esposa Valentina, em experiências científicas, criaram em 1939 uma máquina capaz de fotografar o corpo energético, ou aura, das plantas, animais e dos seres humanos, hoje conhecida como fotografia Kirlian, dando-lhe o nome de corpo bioplásmico. Atualmente, o espírito André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, denomina-o corpo fluídico ou psicossoma, termo este também adotado pelo médico psiquiatra e escritor espírita Dr. Jorge Andréa dos Santos. Os pesquisadores atuais, especialmente no âmbito da parapsicologia, o nomeiam como campo estruturado da forma, corpo energético, modelo organizador biológico, MOB, termo este criado pelo Dr. Hernani Guimarães de Andrade, emérito pesquisador espírita. É imprescindível mencionar que o perispírito não está encerrado no corpo físico como numa caixa. Ele se expande ao redor deste, formando um halo ou aura. A aura é, portanto, constituída pela irradiação ou expansão do corpo fluídico perispíritico. Ela expressa o teor dos pensamentos da pessoa e até mesmo o seu nível evolutivo. E é dessa maneira, percebendo o nosso perispírito, que os espíritos nos conhecem. Porque tudo o que fizemos, como diz aqui, os nossos pensamentos estão impressos no perispírito. As pessoas, de modo geral, entram em contato umas com as outras por intermédio dos seus perispíritos. No caso, pode-se dizer através das suas auras. Daí surgindo a simpatia que temos por alguém, logo à primeira vista, evidenciando uma afinização fluídica vibratória. Mas o contrário também acontece, quando de imediato sentimos antipatia por uma pessoa que nos é desconhecida. É no âmbito da mediunidade que essa lei de afinização fluídica se expressa de forma predominante. Pois quando um espírito se comunica, é fundamental que ele se afinize vibratoriamente e fluidicamente com o médium, o que é possível por intermédio dos seus perispíritos, além de, como já foi citado, da sintonia mental. Neste ponto, você pode questionar como é possível um médium afinizar-se com um espírito sofredor, necessitado, ou aqueles que denotam ser vingativos, perseguidores, para permitir-lhe uma comunicação. Vejamos então como isto ocorre. Em primeiro lugar, é preciso considerar que, devido ao estágio evolutivo em que nos encontramos, temos mais facilidade e possibilidade de sintonizar com faixas vibratórias semelhantes àquela que nos situamos ou às inferiores à nossa. Essa é a nossa condição, infelizmente, ainda. Para sintonizar com as mais elevadas, necessitamos de uma preparação especial, conseguida através da prece e da concentração. E mesmo assim, temos um limite que não nos é dado transpor, mesmo que fizéssemos um esforço inaudito. Mas, se um médium já conquistou determinado padrão vibratório,
e se já está em nível evolutivo melhor, ele aceitará a comunicação de um espírito que se encontra em nível espiritual inferior para ajudá-lo, agindo na condição de um enfermo dedicado, pois aquele que está em condições superior sempre pode amparar os que ainda se encontram em desequilíbrio. Esta é a grande lei de amor que impera em todo o universo. Assim, o médium permite que se estabeleça essa ligação e, ao transmitir, durante a comunicação mediúnica, as dores, sentimentos e dificuldades do comunicante, propicia que se diluam ao longo do tempo em que este é socorrido pelo grupo mediúnico esclarecido através do diálogo com o doutrinador. Todo este trabalho conjunto representa um grande aprendizado, especialmente para os encarnados, que se exercitam na prática da caridade e, em simultâneo, recebem lições preciosas que esses espíritos carentes nos trazem, já que são o testemunho vivo da lei de ação e reação e dos mecanismos da justiça divina. Eles nos ensinam a maior de todas as lições, pois, ao tomarmos conhecimento dos seus dramas, eles nos estão a dizer de forma incontestável: vejam o que eu fiz e o resultado de minhas ações, e não façam como eu, para não passarem o que eu estou passando. Realmente é uma lição muito interessante, a conversa com os espíritos, né? Porque aí nós temos a real dimensão da lei de causa e efeito. E para terminar, a Sueli coloca o seguinte: tenho o poder da luz em meu ser. Posso fazê-la brilhar a partir da minha espiritualização. Este entendimento me transforma interiormente e muda o rumo da minha existência terrena. Um dia estarei ao lado de seres de luz que protegem a humanidade. Esta esperança me projeta em direção ao futuro feliz que começo a edificar agora. Bem, eu espero que vocês tenham gostado e que esse conteúdo seja bastante útil para todos nós. Muito obrigado.